Vamos lá para a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e abra comigo a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23, assim vamos ler. Aleluia. Quantos acharam não glória a Deus bem alto? Diz assim o texto: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os vossos olhos com os olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual de sobressalente grandeza e seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Feche seus olhos uma vez mais. Pai, aqui está a sua igreja, aqui está a sua noiva, e sabemos que estamos num tempo, meu Pai, onde o Senhor está muito perto de estar com sua noiva. Por isso, Senhor, revela-se a nós nessa hora, revela-se, Senhor, a sua igreja, e nos mostra o Pai. Amém? Tome o seu lugar em nome de Jesus. O tema que eu quero trabalhar nessa noite com a amada igreja se chama a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? O apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, na igreja circunvizinhas, para lhe dar ensinos profundos sobre como alimentar e manter a unidade da igreja. Ele queria colocar essa informação importante na forma escrita, porque estava preso por pregar o evangelho e não podia, ele próprio, visitar as igrejas. Paulo aparentemente recebeu relatórios de que a igreja de Éfeso havia resistido bem os falsos mestres, entretanto, talvez o amor, o cuidado e a unidade que Paulo havia pedido estivessem faltando. Eu começo a mensagem nessa noite olhando para a carta de Efésios, porque é uma carta de unidade, de amor, de reconciliamento, aonde o Espírito do Senhor nesses dias está levando a igreja e direcionando a igreja para este lugar, um bom lugar de unidade e de amor e de cuidado, na plenitude de quem Cristo Jesus é. Quantos concordam comigo que a salvação é para todos? Amém? Concordamos aqui em número, gênero e grau, concordamos que a salvação é para todos, porém, o texto diz que a salvação é para todos, mas que esse todo chegue no pleno conhecimento de quem Cristo Jesus é. Ou seja, não basta apenas sermos salvos, precisamos chegar ao pleno conhecimento de quem Cristo, nosso Senhor, é sobre nossas vidas. Porque uma vez que eu não tenho essa revelação do Cristo em mim, eu tendo a falhar na minha caminhada, ou seja, eu sempre vou buscar uma muleta ou uma cisterna, porque eu não tive a revelação de quem Cristo Jesus é, assim como a igreja de Éfeso estava nesses dias, lhe faltava o amor e lhe faltava a unidade. Vamos lá. Deste modo, essa carta fala de amor e unidade, e da exteriorização destes dos relacionamentos em casa e na igreja. Paulo sabia que cada ensino era necessário, não somente em Éfeso, mas também em todas as igrejas. Novamente, apontando para a provável natureza circular desta carta. Sem dúvida, as palavras de Paulo aplicam-se
em Efésios e todas as igrejas da Ásia e também para os nossos dias. É onde o Cristo revelado, está levando a igreja para estar com Ele. Atos capítulo 3, versículo 21 diz que o Senhor não voltará sem que antes todas as coisas sejam restauradas. Ou seja, a igreja sairá daqui, querido, triunfante, brilhante, linda, vestes brancas, resplandecendo, e aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o Cristo ao qual nós estamos falando nessa noite, ao qual nós cantamos nessa noite, ao qual nós ofertamos e demos os nossos dízimos. É desse Senhor. O primeiro ponto que quero trabalhar são: todos que são escolhidos se tornam plenos em Deus. Paulo era um judeu da tribo de Benjamim. Ele foi criado rigorosamente como um fariseu. Filipenses capítulo 3, versículo 5 diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que era na lei, irrepreensível, mas o que era para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Só essa palavra que já bastaria nessa noite. Porque se Cristo, querido, não for a nossa base, o nosso alicerce, se o Cristo não for o alicerce central da minha mensagem, da mensagem dessa noite para a igreja, dos louvores entoados, nós estamos perdendo tempo. Porque nós estaremos com Cristo um dia, então nós, como ministro, como líderes, como homens, mulheres, pais, jovens, adolescentes, precisamos dia após dia ser a carta que o mundo está lendo, mas só não uma carta ao qual das coisas ao qual eu pratico e executo, não, a carta ao qual exala o bom perfume de Jesus. Se eu não exalar Jesus, querido, para a vida das pessoas, nada importa. Como estão me entendendo, dão glória a Deus. No final acaba bem. Paulo escreveu em Tarso e foi educado por um professor bem conhecido, Gamaliel. Em Atos capítulo 22, versículo 3 vai declarar isso. Entretanto, ele também era um cidadão romano, um fato que usou grandemente a seu favor em algumas ocasiões, relatado em Atos capítulo 22. Paulo ia ser açoitado, mas por ele ser romano, e ele declarou isso ao soldado, o soldado recuou. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não importa a sua situação nesse momento, desde que você esteja alicerçado no Cristo, isso que você tem, que outrora era horrível, era feio, era terrível aos olhos do Senhor, nesse momento será para ser usado naquilo que o Senhor te designou para fazer. Porque é Ele que te tirou das trevas e lançou para a maravilhosa luz. Olhamos para a vida de Paulo, querido. Paulo estava indo na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9, e de repente o Senhor aparece a ele, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caindo ao chão, ficando cego por 3 dias, e depois daqueles 3 dias, ele abre os seus olhos, através de Ananias, ao qual o Senhor enviou à sua casa, onde ele estava. E ali ele nunca mais retrocede. Eu volto as escrituras nesse momento para dentro do meu coração e do seu coração, e observo como uma verdadeira conversão genuína do Cristo revelado na estrada de Damasco. Não basta apenas, querido, ter uma comoção e um remorso do seu pecado, se não houver um arrependimento genuíno, verdadeiro, e somente conseguimos ter isso com a revelação da beleza de quem é Cristo Jesus, a majestade divina. Quando Jesus apareceu a Paulo, ele nunca mais retrocedeu, ele nunca mais pensou em atacar o seu irmão,
Ele nunca mais fofocou por trás do seu irmão. Ele nunca mais perseguiu a igreja. A espada dele estava na cabeça de Satanás, não na vida dos irmãos. Por isso que Paulo exorta na carta de Efésios: ei, irmãos, cadê o amor e o cuidado que vocês estão falando? Quem está comigo? Uma verdadeira, querido, entrega ao Cristo, uma verdadeira entrega em arrependimento verdadeiro e genuíno. Aquele que de fato se converteu não tem tempo para perder mais com este mundo. Passou, e eis que o Senhor fez nova todas as coisas. A questão é, em que lugar em Deus você está? Eu não estou falando de tempo de igreja, porque tempo de igreja não quer dizer nada. Tem muita gente que está 20 anos na igreja e não aprendeu nem quem é Jesus ainda. Vai para as escrituras, amado, e conheça a verdade, e a verdade vos libertará. De quem? De você mesmo. Não é do seu irmão, não é do seu pai, não é dos seus filhos, não, é de você mesmo. Porque uma vez que eu sou livre, uau, o véu se rasgou de cima a baixo e eu tenho acesso ao Senhor dos senhores. Eu entendo o sacrifício da cruz, ou seja, eu vejo o cordeiro morto, para ter o Cristo revelado, ressurreto, vivo e maravilhoso. Está lá em Apocalipse. Aleluia. Paulo não era um dos 12 discípulos originais, mas o Cristo Jesus ressuscitado o confrontou na estrada de Damasco e o recrutou para ser um apóstolo. O que você tem é o que Cristo irá usar na sua igreja. Seja você mesmo, e não uma cópia de outras pessoas. Se torne a pessoa que Jesus te escolheu para ser hoje e agora. Você não precisa ser uma cópia, querido. Ah, mas eu sou cópia de Jesus. Não, você é a imagem e semelhança de Jesus, diferente de cópia. Você está refletindo a Cristo, o brilho da glória. Nós não somos mais qualquer um, querido. Quando as pessoas falam assim: você então é santo, eu sou santo porque eu me tornei pleno em Cristo Jesus por amor que Ele sacrificou na cruz do Calvário. Não é pelos meus méritos, não é pelas minhas forças, é pela revelação de quem Ele é. Quando de fato eu tenho essa revelação, querido, não sei se você já teve essa experiência, de quando você vai para o seu secreto, e você entra no seu quarto, ou no lugar que você tem de costume, e Ele já está lá. Aí você fala: mas chegou primeiro do que eu, hein, Senhor? E aí Ele, muito amoroso, Ele fala: é que eu te desejo mais do que você me deseja. Aleluia. Aleluia. A excelência do poder divino. Número 2. Paulo descreve o poder de Deus como vários substantivos, procurando desta forma ressaltar sua grande qualidade e eficácia. A grandeza do poder divino é qualificada como extraordinária ou suprema, do original hiperbalon, que é o mesmo para a grandeza do poder divino, como extraordinário e suprema. E esse poder superlativo que indica sobre tudo e todos de uma forma ao qual ninguém pode chegar, é o poder de Deus. E no versículo 19 está dizendo que todo esse poder, toda glória, toda majestade está em nós. Nós cantamos aqui, não cantamos? Céus e terra se encontram. Quando que céus e terra se encontram, querido? Você cantou, e aí? Quando que céus e terra se encontram? Quem habita em nós? Diga: o Espírito Santo. O que nós somos, querido? O pó da terra.
quando o Espírito Santo encontra o pó da terra, uau, se forma uma joia preciosa, que brilha aos olhos do Senhor, e os céus invadem a terra. Agora olha para dentro de você aí, tem uma invasão do céu dentro do seu coração nessa noite? Porque aonde o céu está, querido, não tem lugar para outra pessoa. Não tem lugar para outra pessoa. Se você está vivendo o seu eu ainda, Jesus não está aí. Porque Paulo, ele refutou todas as coisas por amor a Cristo, e considerou as coisas dessa terra como esterco. Uau! Aquilo que os homens sempre brigam e disputam e se matam, Paulo está dizendo, isso aí para mim não serve mais para nada, porque tudo que eu preciso, eu conquistei nele. Por isso que o salmista diz, o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Ou seja, se eu tenho o Senhor, isso me basta, porque no meio da dificuldade, das aflições, eu sei que Ele está lá comigo, segurando as minhas mãos, e as suas mãos nunca estiveram encolhidas em meu favor. Aleluia! E o detalhe, querido, toda essa eficácia extraordinária e grandeza do poder divino para nós. Tem um teólogo do ano de 1923 que chama Combelin. O destaque de Paulo recai exatamente nesse para nós. É a palavra central desse versículo. A palavra central é nós. Vejam quantas maravilhas a todos nós oferecido a nós. Que a grandeza é a nossa, que somos grandes. O nós simboliza muitas coisas nesse texto do versículo 19. Que as grandezas eternas é para a igreja, é para os nossos dias, é para hoje, é para agora. Então para de perder tempo com coisas que não vai ter peso de eternidade, querido. Nós perdemos muito tempo com coisas que não terão peso de eternidade. Haverá no céu uma balança, e aquilo que você fez será colocado e medido. Aquilo que não tem peso de eternidade vai ser lançado fora. Com o que você tem contribuído? Talvez o seu pastor, os líderes que caminham com você não conhecem o seu coração, mas Deus te conhece e Ele sabe a medida que está colocando dentro de você. Ele sabe as suas conversas nas mesas aonde o Senhor não está. Ele te conhece. Ele escreveu todos os seus dias. A igreja dos dias de hoje, do século 21, é uma igreja que aponta a espada para dentro. Num geral, a igreja universal, não a igreja universal aí, né? Mas a igreja do universal a qual a Bíblia fala. Por quê, querido? Porque Satanás está no seu último estalo. E precisamos acordar como igreja e não dar essa legalidade para ele. Porque se a igreja inteira reconhecer o Espírito Santo e for batizado por esse amado Consolador, querido, Ele com certeza virá grandão nessa noite aqui, e vai te abraçar de uma forma maravilhosa, e você vai sair daqui cheio da plenitude de quem Cristo é, e nunca mais você será o mesmo. Olha só, uma tradução literal seria: e qual a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quantos creem no poder do Senhor? Talvez nos dias de hoje essa palavra poder virou mais um jargão, não é verdade? É a mesma para amor, né? É muito fácil falar que ama. É ou não é? Não é verdade? Porque virou um jargão. Mas o verdadeiro poder e o verdadeiro amor só tem naqueles que creem e que têm a revelação plena de quem Cristo é sobre as suas vidas. O Senhor é Senhor da sua vida e da sua história? Vou fazer mais uma pergunta. Se você fez uma agenda nesse ano e levou para Jesus, o Senhor não é Senhor da sua história. Porque o correto é: Senhor, qual é a agenda que o Senhor tem para a minha vida nesse ano? O que o Senhor tem preparado para mim?
Ah, mas eu preciso planejar os meus dias, pastor Sandro. Com certeza, mas eu creio que aquele que começou uma boa obra, Ele é fiel para completar até o último dia, até eu estiver nessa terra. Ele já preparou tudo que eu preciso, tudo que eu necessito. Eu não estou falando de coisas aqui que Ele dá, qual eu não vivo, eu estou falando de coisas que eu vivo. Ele é quem guarda, é Ele quem faz a agenda, é Ele quem comunica as pessoas certas, no momento certo, na estação certa, porque você está na via de Damasco, e a qualquer momento, você vai ter um encontro com o Senhor. E quando Ele te pegar, uau, acabou para você. Nunca mais você vai ser o mesmo. Por isso que a carta de Efésios é um poema. Destaca-se a palavra à direita. Fica com a sua Bíblia aberta aí me acompanhando, querido. Versículos 19, 20, 21, 22, 23. Nós estamos trabalhando os textos. Destaca-se a palavra à direita, que quer dizer a mão direita, que é igual à destra de Deus. A mão direita é diferente da destra de Deus. Essa versão portuguesa do grego apostólico não deveria traduzir o original latino como sentado à direita de Deus. Se você sabe, a maioria das nossas Bíblias hoje foram traduzidas por bispos e padres do passado. Mas o nosso Senhor, querido, Ele era um judeu, sabia? Uma teologia saudável, uma teologia que você busca os originais, sabendo que de fato está sendo falado e escrito para aquele tempo e para aquele momento, para que você possa ter um discernimento melhor pelo Espírito Santo. Olha só. Sentado à direita de Deus, mas sentado à destra de Deus. Sentado à direita de Deus é diferente de sentado à destra de Deus. A destra de Deus significa as mãos fortes do Senhor, que foi com o seu povo no Egito, em Êxodo capítulo 15. O Senhor estava com as suas mãos fortes, arrancando o seu povo do Egito. Na maioria dos casos, em que as Escrituras, em uma metáfora, a mão de Deus expressa sua presença protetora, abençoadora e salvadora. As mãos de Deus estão à destra do Deus Todo-Poderoso, pronto para livrar a sua igreja de todo o mal. Querido, nós estamos prestes a uma perseguição mundial contra a igreja. Isso não sou eu que estou falando, é as Escrituras que estão dizendo e os noticiários. Há uma luta contra a família tradicional, há uma batalha contra as nossas crianças, querido. Cerca de mais de 1 milhão de pessoas morreram com o coronavírus, é ou não é? Infelizmente, meu Deus, quantas pessoas perdemos. Mas outra estatística diz que 50 milhões de crianças são abortadas por ano. E a primeira, eles dizem que é a maior epidemia. E a segunda é um direito. Aonde está a igreja, querido, que ama, que pratica justiça, que cuida do órfão, da viúva? Você é essa igreja, querido? Eu creio que eu sou essa igreja para esses dias. Nós somos essa igreja para esses dias. A resposta que o mundo precisa está em mim, está em você, está em nós. Porque todo o poder e toda a autoridade foi dado à igreja. Aleluia! Quantos estão aqui? Dão glória a Deus. Aleluia! No final do versículo 20 e 21, querido, a carta localiza a referida destra de Deus. Ela se encontra nos lugares celestiais, muito acima de todos os demais poderes. A carta aos Efésios e outras dão testemunho de uma cosmovisão que estrutura o universo em espaços geográficos distintos. A cosmovisão de Efésios subdivide o universo em 4 espaços claramente delimitados. Eu vou explicar isso aqui. O Deus que nós servimos é tão grande, querido, é tão imensurável. O nosso intelecto pequenininho não tem como tentar raciocinar ou buscar entender, não compreender, não tem como, porque é muito gigantesco, é estratosférico o poder e a grandeza do Deus ao qual servimos. E sabe, eu vejo hoje
nós nos comportando como membros desse corpo, da igreja de Jesus, como pedintes, filhos caídos, se arrastando, marido ainda convertido, já batendo em esposa, brigando com os filhos, maltratando o vizinho, papagaio e cachorro, querido. Levanta e desperta para o novo do Senhor e seja cheio do Espírito Santo. Efésios declara: marido, ame as suas esposas como Cristo ama a igreja. É a palavra. Sabe o que acontece, querido, muitas das vezes? Para de ficar se apoiando em homem, por isso que você cai toda hora. Apoie-se na verdade que você vai voar. Apoie-se no fundamento correto que você vai decolar. Uma vez Paulo disse na sua palavra: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, querido, aquele que se converteu e nunca mais retrocedeu. Aquele que foi açoitado. Aquele que quando escreveu essa carta ele estava preso. Ele estava preso e o coração preocupado com a igreja. Cuida dos meus filhinhos. Que eles pratiquem a unidade, em uma só fé, em um só amor. Que eles possam caminhar juntos. Tem uma música do Asaf Borba. O pessoal fala que eu sou bem antigo com as músicas, né? Mas tem uma música do Asaf Borba que diz assim: e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia, aleluia. O Asaf Borba estava certo. Mas voltando aqui na subdivisão, olha só, a primeira divisão, que essa carta ao Efésios está dividida, diz: o trono de Deus e de Cristo. A primeira parte dessa divisão de textos é que Deus com o seu trono está acima de todos os céus, acima de todo poder, acima de qualquer tipo de altura, e nas regiões celestiais, ou seja, do seu trono, junto com o seu Filho, a destra dele, governa o universo inteiro com o seu poder. Isso é absoluto, isso não é relativo, isso nunca mudará. Ele está governando tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o fim também, porque Ele é Senhor. Amém? A segunda divisão dessa cosmovisão universal, dentro da carta de Efésios, é o reino dos poderes demoníacos, aonde o diabo vive e reina e tenta manipular todo aquele que dá a sua língua, o seu corpo, as suas finanças, a sua casa. É o diabo que está te influenciando, mas boa parte é porque você não matou o seu eu na cruz ainda. Olha só, ele reina nas regiões celestiais, e todo príncipe da potestade do ar, o diabo governa, mas acima deles está o trono de Deus, e à destra de Deus está o seu Filho governando todas as coisas. Aleluia. E o terceiro é os seres humanos, ou seja, a terra, esse plano ao qual nós estamos aqui. Isso está em Efésios, querido, versículo 20 e 21. Esse plano ao qual nós estamos, chamado terra, aonde os poderes dominadores, aonde o diabo vivo influencia a igreja entrar em contradição. Eu sempre digo que, querido, que teologia não divide, não separa ninguém. O que separa e divide é a ignorância. Porque aquilo que o meu irmão tem, ele vai somar com aquilo que eu tenho, e nós formaremos um grande exército. Todos contribuem para a boa obra do Senhor. Aleluia. Ninguém é maior do que ninguém, mas nós estamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo: fazer o Cristo conhecido
e rebanhar as almas para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o quarto, lugar de habitação dos mortos, regiões inferiores da terra, Efésios capítulo 4, versículo 9, é onde alguns teólogos dizem que o Senhor reencarnou dos mortos, e outros dizem que é após a ressurreição, ao qual foi escrito isso. Há uma discussão, mas isso pouco importa. Por que pouco importa? Porque o que importa é que o Senhor, Ele está governando o universo e nada se move se não for pela Tua palavra. Por isso que lá em Gênesis Ele disse: segundo a minha palavra, haja o céu, haja os luminares, façamos nós o homem. Tudo é pela palavra. O que governa e rege o mundo é a palavra. Nada se move se não for pela palavra. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho vida. O salmista ensina-nos, dizendo: medite na lei do Senhor de dia e de noite, porque você estará plantado à beira do ribeiro, e na estação própria dará o seu fruto. Sabe por que às vezes você não está frutificando, querido? Porque você está fora da sua estação. Sabe por que você está fora da estação? Porque você não está meditando de dia e de noite na verdade. É bem simples, não é? Cristo é o cabeça. O versículo 21 afirma que Deus exaltou Jesus muito acima de todos os demais poderes. Essa colocação espacial de Jesus bem acima de todos os outros poderes deixa transparecer, é claro, a superioridade do poder de Cristo. Quem são esses poderes bem acima dos quais, sobre os quais Cristo exerce o domínio? Se analisarmos o texto, é possível delimitar exatamente o sentido dos 4 poderes mencionados: principados, potestades, poderes e domínios. Mesmo porque no próprio Novo Testamento não apresenta interesse em descrevê-lo e caracterizar sua essência separado. Ou seja, todos esses 4 poderes, ao qual o Senhor domina e governa acima deles, o Novo Testamento, em específico na carta de Efésios, Paulo não descreve melindrosamente aquilo que deveria ser de fato isso. Por quê, querido? Porque é insondável, não cabe a nós. Mas o que a gente precisa saber e reconhecer é a soberania do Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer mais uma pergunta nessa noite. Você de fato entrou aqui para adorar a Jesus nessa noite? E você entregou o seu melhor a Ele, o seu tudo a Ele? Ou você ficou analisando outras coisas? Se de tudo isso que nós estamos falando, a soberania, a grandeza, o poder de Deus, o domínio dele sobre todas as coisas, que você não conseguir enxergar esse Deus tão grande que está no nosso meio, algo de errado está na sua conversão. Porque verdadeiramente, querido, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, além de não ter nenhuma condenação sobre a vida deles, eles desejam o Senhor de dia e de noite sem parar. Mas também podem representá-los como termos parcialmente diferentes, como se pode verificar em Romanos, capítulo 8, versículo 38, que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a natureza, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na própria carta aos Efésios, no capítulo 2 e 6 e 12, todos eles constituem o que Efésios, no capítulo 6 e 12, capítulo 6, versículo 12, resume como sendo as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Interessante é também que a carta pode resumi-los num só termo de expressão como o príncipe da potestade do ar, Efésios capítulo 2, versículo 2, ou em Efésios capítulo 6, versículo 11, o próprio diabo. Ou seja, a nossa luta, querido, não é contra a carne, nem contra o sangue. Vou repetir,
a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Por isso que Paulo escreve essa carta dizendo: vocês precisam voltar ao amor genuíno. Ele diz assim: vocês até resistiram bem os falsos ensinos, mas se lhe faltar o amor, o diabo milita com a igreja, querido. Ele tenta destruir a igreja, mas ele sabe que ele não tem poder para isso. Ele é derrotado. Ele é derrotado. Vou dizer mais uma vez, ele é derrotado. Ele já perdeu, mas ele é perseverante. Ele não vai desistir. Enquanto a igreja estiver aqui, ele não vai desistir de tentar destruir a sua vida. Mas ele sabe que ele é derrotado. Por que ele sabe? Porque ele conhece a palavra mais do que eu e você, mais do que nós. E ele sabe que ele perdeu quando Jesus morreu naquela cruz por sua igreja. E nós estamos aqui por um objetivo: por Jesus. Nada mudou desde aquele tempo. Ainda há um povo apaixonado. Ainda há o remanescente que se prostra. Ainda há aqueles que choram diante do Senhor. Ainda há aqueles que intercedem. Ainda há aqueles que invadem os hospitais para curar os enfermos. Ainda há aqueles que enfrentam coronavírus. Ainda há aqueles que se levantam com poder e autoridade. Ainda há aqueles que anunciam as boas novas. Ainda há uma igreja relevante para esse tempo, para essa estação, que está plantada à beira do ribeiro e está produzindo fruto dia após dia. E o nome do Senhor está sendo glorificado nos céus, na terra e debaixo da terra. Ainda há essa igreja, querido. Mateus capítulo 24, versículo 2 diz que o amor de muitos, por se aumentar a iniquidade, se esfriará. Mas como diz o Alessandro Vilas Boas, que estará conosco, o amor de muitos, mas não todos. Nós somos daqueles, querido, que não vai desistir. Nós somos como a mulher do fluxo de sangue, grudamos na orla de Jesus, e só vamos largar com o casamento. Essa é a igreja dos últimos dias, querido. Não é mais tempo de viver a igreja primitiva, mas nós estamos vivendo a igreja apocalíptica. O final é agora que vai ficar bom. Agora que vai começar o triunfo final. Eu fico a pensar, os 24 anciões prostrando, dia e noite lançando a sua coroa. Você sabe por que os 24 anciões lançam a sua coroa, querido? Você sabe por quê? Porque coroa para ele diante do Rei dos Reis não serve para nada. Eu vou explicar. Aquilo que você busca como glória aqui diante do Senhor não significa nada, querido. Porque quem tem Cristo já tem toda a glória. Abacuque 2,14 vai dizer: e a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto da vide, todavia eu me alegrarei e confiarei no meu Senhor. O profeta Jeremias, em suas lamentações, para mim um dos maiores profetas da Bíblia. Incrível, se você for estudar profundamente a história de Jeremias, você vai ver que ele foi um homem perseverante, ao qual foi boca de Deus naquele tempo, para aquele povo, naquele momento. Porque sem ele, sem aquele homem, não estaríamos nesse momento aqui. Mas ele perseverou, e ele profetizou, e ele declarou, porém ele não viu nenhuma de suas profecias. Por isso que é o profeta chorão. Porém, querido, todas se cumpriram. Todas. Sabe por quê? Porque ele estava com os seus olhos atentos e os seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor estava mostrando e falando. Não estava perdendo tempo.
que o que o mundo estava falando para ele. Para de ficar ouvindo os outros, querido, começa a ouvir a Deus. Bem essa tradução. Você se importa muito com o que as pessoas falam. Se os seus olhos estiverem firmados no fundamento correto, querido, pode falar, sacudir, balançar. Ah, querido, esse alicerce ao qual nós estamos firmados é firme e é inabalável. Eia! Quem está comigo nessa noite? Aleluia! Oh, Jesus! Estou caminhando para o fim. Versículo 23. Nessa qualidade de cabeça, Deus também deu Cristo à igreja. Ela caracteriza como o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em nós sobre todas as coisas. A igreja, como plenitude de Cristo, reflete valores e prática de Jesus dentro do mundo. Dessa plenitude de Cristo, ela é receptora, sendo convidada aos Efésios, à igreja, aos cristãos, a ser tomada de toda a plenitude de quem Deus é, a chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, querido, nós somos um corpo bem ajustado, e Cristo é o cabeça que governa esse corpo. Ou seja, nesse corpo não tem espaço para prótese. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, querido, que muitas pessoas estão no corpo, mas quer ter vida própria. E aí não tem a vida da cabeça. Aí dá problema. A igreja, ela tem uma visão clara e estabelecida. E se você não está nessa visão, você está fora do cabeça. Então você é uma prótese. Você não é membro. Somente membro. Se eu pensar agora, minha mão vai mexer. Ó, que incrível isso. É Deus. Mas não é a prótese. A prótese não é assim. Ela não tem a vida da cabeça. Cristo está governando a sua igreja, querido. E tudo que é prótese vai sair. Cristo está ajustando o seu corpo. Ele está apertando, querido, para sair o verdadeiro vinho. O vinho que não traz contenda. O vinho que não traz divisão. O vinho que não deixa bêbado. Mas enchei-vos do Espírito. É o corpo bem ajustado, querido. A pergunta que se coloca é: mas afinal, qual o conteúdo dessa plenitude, dessa abundância e da profusão de Cristo na igreja e por ela no mundo? Quanto a isso, remetemos às duas outras passagens em Efésios, que é usado o termo plenitude em referência a Deus e Cristo. Efésios 3,19 e Efésios 4,13. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Em Efésios 3,19, Paulo intercede a Deus que os cristãos venham a conhecer o amor de Cristo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. 2 versículos antes, em Efésios capítulo 3, versículo 17, ele afirma semelhantemente: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aleluias. Na segunda passagem de Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: o apóstolo dá conta que o objetivo dos cristãos não pode ser o de permanecer eternas crianças na fé. Uau! Como tem pessoas imaturas, mesmo tendo já 15, 30, 40 anos, vamos dizer assim, de igreja. Não estou dizendo do novo convertido, porque esses estão no leite materno mesmo ainda. Quantos não cresceram ainda, querido? Não se aprofundaram nas Escrituras, não conhecem o seu Senhor, não conhecem o seu poder, e se acostumaram em comer apenas aquilo que lhe apresentam na mesa. Não, querido.
vai mais fundo, contribua com mais. Sabe por quê? Porque você tem uma pessoa dentro de você que é ilimitado. Eu não posso limitar o Espírito Santo dentro de mim. Quanto mais Ele me leva a conhecer quem Ele é, querido, ainda que eu não o conheça, eu vou mergulhar dentro desse oceano. Eu não posso deixar que os afazeres roubem esse tempo precioso de estar com Ele, de buscar Ele, de se entregar a Ele, e chorar sem ter razão para chorar. Sabe, às vezes canta uma canção e vem na sua mente o Cristo, e as lágrimas começam a rolar em seus olhos, você não sabe o porquê, é quando você vê que você está chorando. Hoje eu entrei pelas portas, e a graça de Deus foi tão grande, que meus olhos já lacrimejaram. Eu falei, uau, o amado está aqui hoje na casa, meu Deus. Isso é maravilhoso, você ter essa convicção e essa certeza, porque a presença de Deus, eu não sinto, eu a conheço. Por quê? Porque Ele está comigo na minha casa, Ele está comigo no meu trabalho, Ele está comigo se eu vou no centro, se eu vou passear, se eu vou ter a minha hora de lazer, Ele está comigo todo o tempo, porque eu conheço, Ele caminha comigo. Diferente de sentir, porque você pode sentir aqui e depois não sentir mais, mas daqui a pouco, quando eu descer por aquelas escadas, eu vou estar de mão dada com Ele. As minhas vestes brancas, quero dançar. Cantamos isso nessa noite, amém? Você já dançou com Jesus, querido? Parece coisa de menino, não é? Mas eu prefiro ser um menino inocente diante de quem Ele é, do que ser um adulto ignorante. Prefiro ser menino, até Ele voltar. Mas os meus olhos sempre estarão com lágrimas para Ele, dizendo, Senhor, o que eu devo fazer agora? Assim como o profeta Ezequiel, no vale de ossos secos, onde não havia vida, só existia morte. E ele, com os ouvidos atentos ao seu Senhor, o Senhor disse a ele, profetiza, filho do homem, segundo a tua palavra, eu profetizarei. Ossos, nervos, carne, e cada osso com o seu osso se juntou. Deve ter sido um Pentecoste ali, um reboliço de osso com osso, querido. E se levantou um grande exército naquele tempo. Quem é você nessa noite? E eu concluo dizendo, o apóstolo dá conta que o objetivo dos cristãos não alcançar a estatura da plenitude de Cristo. É como se consegue isso, deixar de ser criança, deixar de ser imaturo. O versículo 15 responde, mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. A plenitude de Cristo, em direção da qual cabe crescer, é o amor, que Ele tem vivido e oferecido a toda a humanidade. Ainda assim que essa humanidade, na sua maioria, o rejeita, o ignora, mas Ele está com os braços abertos, dizendo, eu sou o amor, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que possamos nos levantar nessa noite, querido, e ter a revelação de quem Cristo é. O verdadeiro amor e o verdadeiro cuidado, ao qual Paulo exortou a igreja em Efésios. Que essa palavra possa chegar ao seu coração, e que possamos sair de mão dadas hoje aqui, e Ele morando em nós. De mão dada com aquele que vive e reina para o todo sempre, com aquele que é poderoso, para a glória do nome de Jesus. Se coloque de pé.